Eficiência é a capacidade de uma causa produzir um efeito real. A qualidade de algo produzir um máximo de resultado positivo com o mínimo de erros ou desperdícios. Para a administração pública, eficiência é um dos princípios basilares. Não estava na versão original do artigo 37 da Constituição Federal, introduzida que foi pela Emenda 19 de 1998, 10 anos após promulgado o Pacto Federativo. O juiz brasileiro tem o dever legal da eficiência. A proximidade gráfica dos verbetes faz com que haja alguma confusão entre eficiência, eficácia e efetividade. Para os efeitos desta ética revistada, são conceitos diferentes. Eficiência é a produção do máximo de rendimento com o mínimo de dispêndio. Eficácia é a segurança de bom resultado. Efetividade é a capacidade de atingir o efeito real. Existe uma intensificação nos resultados eficientes. Não se cuida apenas de obter a finalidade prevista. Esta tem de ser obtida mediante o método menos dispendioso, mais rápido, suscetível de gerar o melhor resultado. Eficiente, portanto, não é apenas o juiz que julga depressa. É aquele que consegue decidir rapidamente, mas de forma a obter a melhor justiça. Está conexa à eficiência a decisão mais justa. A obtenção de eficiência é um compromisso permanente do juiz brasileiro, mesmo para aquele que se considera. Sempre há condições de tornar ainda melhor o que já é bom. Não vale para a jurisdição o preceito "não mexe em time que está ganhando". Se for para melhorar o score, por que não mexer? Dentre as receitas para a obtenção de melhor eficiência, predominam aquelas utilizadas pela empresa. A iniciativa privada, que não tem, por ela, o erário, sempre pronto a cobrir déficits e a corrigir os equívocos do administrador, nem sempre sensato, foi obrigada a desenvolver estratégias de subsistência. No mundo da competitividade atroz, sobrevive o mais capaz, ou seja, o mais eficiente. São inúmeras as formulações direcionadas a conferir eficiência à equipe. Mencione-se, como exemplo, a metodologia dos 7 hábitos criada por Stephen Covey e que ficou conhecida como Método Covey. Ele indica a adoção de 7 atitudes hábeis a trazer eficiência. Quais sejam? Primeira, seja proativo. Segunda, comece com o objetivo em mente. Terceira, primeiro o mais importante. Quarta, pense ganha-ganha. Quinta, procure primeiro ouvir para depois ser ouvido. Sexta, crie sinergia. E sétima, afine um instrumento. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta um programa com o nosso convidado especial, Dr. José Beraldo. Quem é Dr. José Beraldo? Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 17ª subseção de Mogi das Cruzes, por 2 gestões, 98 e 2003. Formou-se em Direito pela Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes, de São Paulo, em 1981. Pós-graduado também pela PUC em Direito Processual Penal no ano de 1982. Pós-graduado no curso de Extensão Cultural em Direito Processual Civil no ano de 1984. Além de outros cursos de especialização e participações em palestras em diversas universidades do Estado de São Paulo. Foi examinador da Ordem dos Advogados do Brasil, na banca de Direito Processual Penal, não é? E seccionário
Constitucional de São Paulo no período de 1986 até 2002. Ele é um advogado excelente, um advogado que participa em palestras cujos temas ele aborda de uma forma maravilhosa, ética profissional e tribunal do júri. Isso para ele é um doce de coco. A sua trajetória ao longo de 31 anos de profissão na área criminal, com mais de uma centena de júris, participou de vários casos de repercussão nacional. É verdade isso, doutor José Beraldo? Prazer enorme em tê-lo aqui em primeiro lugar. E muito obrigado pela sua presença. Eu estou muito emocionado, professor. Eu digo isso porque o senhor continuará sendo nosso professor, nosso querido batonier, mesmo porque eu me lembro aqui do grande Gandhi, do sonho à realidade. Era um sonho estar aqui neste programa Justiça em Foco, tão visto e assistido por todos os operadores do direito. De modo que é uma honra muito grande, e esse é o meu humilde currículo, sim. De lá para cá nós desenvolvemos vários outros trabalhos, inclusive em dezembro, agora passado, eu recebi a Láurea de reconhecimento da prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil, por justamente levantar a bandeira, que é o livre exercício da advocacia. Muito bem, mas o seu currículo é enorme. Eu não pude transmitir ao telespectador a eloquência do seu currículo. Eu digo eloquência porque, doutor Beraldo, e vou lhe chamar de Beraldo daqui por diante, você é um homem que leva a sua profissão com muita seriedade. Você é um advogado muito sério, você é um advogado correto, você é um advogado que defende seus clientes com bastante afinco. Isso é notório. E como é notório, eu sou obrigado a colocar aqui ao vivo ao telespectador, para que o telespectador saiba que hoje nós vamos conversar com um homem de uma cultura significativa e um homem de uma profissão definida, que é a nobre profissão do advogado. Ele é criminalista, não é verdade? Eu costumo colocar, professor, a maior parte de tudo isso é gentileza do senhor. Não é, né? Não, é verdade. Que todos nós conhecemos o desembargador Laércio Laurelli, que o status de desembargadores imerecidamente não lhe é tirado, mesmo após a merecida aposentadoria. Mas o senhor, como nasceu já dentro das lides forenses, ou seja, é um verdadeiro operador do direito, o senhor nos concede essa oportunidade. Mas eu costumo lembrar, inclusive meus alunos, dizendo que o criminalista ele não defende o pecado, ele defende o pecador. Claro. De modo que nós pautamos por um padrão ético. Evidentemente, quando nós nos deparamos com truculências ou alguma autoridade que entende por desrespeitar, eu digo, até mesmo sobrepor ao livre exercício da advocacia, eu levanto a bandeira para que seja lembrado a todos que o advogado realmente ele é indispensável à administração da justiça. Ou seja, não se tem justiça sem o advogado. É verdade, o advogado, aliás, ele é um daqueles, aquele que provoca o judiciário para obter um resultado positivo ou negativo. Eu digo provocar, significa aquele que postula ao judiciário um direito daquele que o contratou. Mas nós temos, se o senhor me permitir, eu sei que eu sou o entrevistado. Você é o entrevistado. Hoje essa é a honra. Você é a estrela aqui no programa. Mas essa é a honra. Mas eu me lembro ainda quando o doutor Laércio Laurelli, ainda nos tribunais, ocupando uma das cadeiras como desembargador, eu me lembro que nós trazíamos os demais colegas e íamos lá e falar, olha, hoje nós vamos ouvir o relator e vamos ouvir o voto. Obrigado. E nós, é verdade, viu, sem qualquer demagogia, e nós íamos realmente assistir, porque os seus arrazoados pareceres, me permita tratá-lo assim, claro, porque realmente foi um aprendizado e continua sendo. Muito obrigado. De modo que nós aí é uma conquista, aliás, o direito é uma conquista constante. Mas agora a generosidade partiu de sua parte. Não, né? mas partiu de você. A generosidade, você é muito generoso. Muito obrigado por esses elogios. Não é? Me diga uma coisa.
Você formou-se em Direito pela Faculdade Brás Cubas em 1981, não é verdade? Isso. Você fez cursos de especialização? Vários cursos. Eu me formei em 81 pela Universidade Brás Cubas, depois, logo em seguida, já fiz o pós-graduação, o mestrado na USP, por um fato acabei não concluindo, mas foi na época de 83, depois de 84, logo após a reforma da parte geral do Código Penal, né? Enfim, aí de lá para cá não paramos mais de estudar, procuramos nos aprimorar, né? Nos nossos idiomas, enfim, com essa era da internet eu continuo estudando, que agora os processos são digitais, é a maneira eletrônica, o que é muito bom. Em que pese ontem, por esses dias, se o senhor me permitir, eu encontrei com um magistrado que mandou um forte abraço ao senhor e disse, diga ao professor que ele continuará sendo nosso mestre, juiz de direito ali na região de Mogi das Cruzes. Né? Muito bem. Ele me falou, olha, doutor Beraldo, não está muito bom ainda, ele não aprecia essa questão de ainda o processo e todo o procedimento ainda de forma eletrônica. Ele entendeu, e eu pactuo com ele esse entendimento, que poderia ser opcional, né? Os advogados poderiam ter aquela opção, ou materializar ainda na forma como natural, e eletrônico, para ir se adaptando, porque os advogados, em sua maior parte, são aqueles advogados já com mais de 30 anos, como é o meu caso, né, de profissão. Não, mas não é difícil para você, doutor Beraldo, porque você é um homem que se adapta às situações. Eu não vejo... eu vejo os colegas que alguns com mais dificuldades, né? Porque realmente nós verificamos isso. Eu já não tenho, graças a Deus eu não tenho esse problema, porque nós temos um caso, eu vou dizer ao senhor em primeira mão, por favor. Professor. Nós temos um caso, aquele caso da Graziele, que estava pela primeira vez na praia de Guaratuba, aquela criança com 2 anos de idade, que estava encantada, vislumbrada com o mar, e um adolescente pilotando um jet ski potente, que é considerado uma Ferrari dos mares, e perdeu o controle, aquele jet ski veio atropelar e matar aquela criança, né? E o processo civil corre em Arthur Nogueira, lá desde o ano passado. O processo já é eletrônico, já é via internet. Então nós já estamos bem adaptados, só que eu entendo que deveria ser paulatinamente, como começou o Superior Tribunal de Justiça, enfim, tem que dar tempo ao tempo, mas nós temos que nos adaptar, né? Porque o direito é dinâmico. Né? O Tribunal de Justiça já está promovendo essa digitalização, também, não é? Que está se apressando nessa prática que é a normalidade, tratando-se da evolução. Que o senhor pode dizer melhor do que eu, que a justiça aqui é celeridade, com isso alcança a celeridade, não é verdade, professor? Então, doutor Beraldo, quer dizer que então, a sua especialização é direito penal, criminal, mas você se especializou mesmo no Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, é verdade. Eu me lembro que vários cursos que nós fizemos, e eu acompanhava muitos tribunais do júri, daquele que era considerado o príncipe dos advogados, doutor Valdir Troncoso Pérez, né? E todos se encantavam em ver aquela sustentação oral. Uma homenagem a ele, uma homenagem a ele que eu faço na pessoa do eminente culto desembargador Moacir Pérez. Nossa, é filho dele. Tá vendo? Eu presto uma homenagem grande gigante ao Valdir Troncoso Pérez, não é? Pedindo que o meu colega Moacir Pérez se incorpore também nela. Merecida homenagem, eu endosso realmente, porque foi logo em 83, quando assisti àquela plenária do júri, Dr. Valdir Troncoso Pérez ali encantando com a sua oratória, quando ele defendia aqueles casos de crimes passionais, enfim. Aí eu me apaixonei pelo Tribunal do Júri e entendi que o Tribunal do Júri é democrático, e dali para frente vários tribunais, me especializei, fiz o meu pós, oratória, dicção, enfim, até hoje nós estudamos. E hoje, graças a bom Deus, eu sou convidado pelos colegas, né, a participar de tribunal de júri. Os colegas pegam as causas, me convidam e eu faço a parte que é a sustentação oral
perante o Tribunal do Júri. Naquela época eu fui assistente, ainda como advogado, eu fui assistente da acusação, foi assistente do Ministério Público naquela época. E eu me encantava quando, da parte da defesa, era o Valdir Troncoso Pérez. Não é? Nossa, que aprendizado. Eles nos seduziam. Que aprendizado. Um homem culto, um homem brilhante, um homem que deve estar num belíssimo lugar nesse momento. E ele era muito carismático, né? Muito querido. Ele parava, ele adorava, ele gostava de estar ao lado dos jovens. Ele dizia, dos jovens, porque ele adquiria forças. Enfim, ele fazia num plenário do júri, eu me lembro que uma jornalista chegou a ele e falou: mas o senhor disse nada mais, nada menos o nome de 72 autores aqui. Ele disse, e faltou alguns ainda. Eu tenho em minha memória. Então, era uma pessoa muito estimada, muito querida. Que Deus o tenha num belíssimo lugar. Muito bem, vamos então dar continuidade. O que você pode nos dizer a respeito, então, gostaria que você explicasse ao telespectador, quantos casos de júri que você participou? Nós temos vários, centenas de casos, desses casos ao longo desses 31 anos, professor, logo aproximando já os 32 anos. E de lá para cá teve uns casos mais emblemáticos, né? Por exemplo, o caso Janke, o jogador de futebol que matou com várias facadas a Ana Cláudia, né? Onde aquele jovem ele se dizia um apaixonado, enfim, mas nós costumamos lembrar que o amor protege. A paixão é o fogo da paixão e ele faz tornar aquela ira, ou seja, o apaixonado ele torna-se naquela questão, ele entende que a própria amada se torna uma presa e faz com que ele cometa um crime. O caso do Janke, que matou a Ana Cláudia, colocou a criança no ombro e levou para Teixeira de Freitas. Ele foi condenado, está pagando a pena, e nós atuamos, tal como o senhor atuou, na época do Dr. Valdir Troncoso Pérez, Tribunal do Júri, como assistente do Ministério Público, né? E tão bem presidido lá esse plenário do júri, de modo que ali também, e vários outros casos aí, eu digo, como assistente de acusação. E recentemente também no caso da Eloá, que é o caso do Lindenberg, isso. Nós trabalhamos ali 4 dias ali consecutivos e noite afora no Tribunal do Júri, a convite, onde eu tive a honra. Mas você defendia? Não, eu acusava Lindenberg como assistente de acusação da dona Cristina, que é mãe de Eloá. De Eloá. Isso, mãe de Eloá. Ao lado, e eu fui convidado pelo nosso querido Dr. Ademar Gomes, que é o nosso presidente do Conselho Ademar Gomes. Um abraço ao Ademar Gomes e minhas homenagens ao Ademar Gomes também. Isso, e ele fui convidado, tive a honra de estar ao seu lado e participei ali naquele plenário de júri. E fiz depois várias defesas, aquelas defesas em tribunal do júri, onde nós mostramos realmente que a ausência do Estado faz com que a pessoa cometa alguns atos. Tratando-se ainda do caso Eloá, onde você foi o assistente de acusação, você acha que foi feita justiça aí? Eu entendo que sim, houve um embate muito grande, ali a defesa fez a sua parte, até houve um surgimento por parte da combativa defesa com a juíza, aquilo foi divulgado nacionalmente, mas enfim, o próprio Tribunal do Júri entendeu que a própria defesa advogada não cometeu crime, eu diria assim, não quis ofender a magistrada e assegurou o sagrado e livre exercício da defesa, né? Agora eu entendo que foi uma pena justa, 96 anos de prisão, mas ele irá cumprir 30 anos. Por força do artigo 75 Exatamente. da parte geral do Código Penal. Mas, inclusive agora recentemente, saiu o indulto natalino, quem estava já há 20 anos recebia o indulto natalino. Já diminuiu a pena? Já diminuiu, tem fatos assim, depende. 96 foi para quanto agora? Existem alguns casos onde permite de até 15 anos, já consecutivamente já dá o indulto de Natal, 20 anos, enfim, cada ano dá uma inovação. Cá entre nós, eu acho que o telespectador está perguntando a si próprio e me induz a fazer essa pergunta a você. Você acha que ele merece um indulto de Natal?
Olha, eu digo ao senhor, eu sou um defensor. Eu sei que você é um defensor. Eu mas sou um pergunto a advogado. você, porque a minha teoria é a seguinte: eu acho que aquele que comete um ato ilícito, um crime hediondo, um crime como ele cometeu, eu acho que ele deve cumprir a pena por inteiro. Eu acho que deve cumprir a pena por inteiro. Claro que não vai cumprir 96 anos, porque isso é possível, não existe... 30 anos, pelo menos, 30 consecutivamente. anos, eu acho que não há condições... Ponta. Ele tem condições de ele cumprir os 30 anos, sem indulto, sem nada, sem abracinho, sem família, sem nada. É a minha concepção. Mas o senhor colocou e colocou bem. A sociedade brasileira está tendo... sofre assim uma verdadeira sensação de impunidade. Nós verificamos, por exemplo, só há benefícios em crime hediondos, por exemplo, aquele que comete um bárbaro crime. Claro. Um bárbaro crime, mata, estupra, enfim, cumpre aí metade da pena, já tem o seu benefício e a progressão de pena. Mas, na verdade, o meu entendimento é que a medida, a sanção, infelizmente, nossas prisões são verdadeiros depósitos de seres humanos. Mas o Estado há que intervir. Nós temos que colocar os presos, os reclusos, trabalhando e não ocioso. Então, de modo que eu defendo-se um maior rigor na lei e que os crimes hediondos não tenham benevolência. E que os crimes hediondos... Eu falo dos crimes hediondos. Exato, não receba qualquer benefício. Recentemente, as irmãs Yoshifusa, em Mogi das Cruzes, foram estupradas, violentadas, torturadas e mortas. Não, eu sou advogado do nosso querido Nelson e da Rita, pais das meninas. Então, eu sou assistente de acusação. Exatamente. E o que acontece? Qual o benefício que pode dar a este monstro, efetivamente? Ele terá todo o direito de defesa, claro, mas dá um benefício a essa pessoa que acabou de uma forma brutal, animalesca e covarde com a vida de duas moças. Essas duas jovens e os pais sofrendo até hoje. Então, é preciso sim que os nossos legisladores reavaliem, né? Dê o benefício a quem merece, a réu primário e que não cometeu crime hediondo. Certinho, muito bem. Doutor Beraldo, eu agora vou pedir licença para o senhor e vou chamar um pequeno intervalo para depois nós retornarmos, não é, e continuarmos com esta agradabilíssima conversa, tá bom? Ok. Aguarde que retornaremos logo. Ao retornarmos, eu já pergunto ao doutor José Beraldo. Doutor José Beraldo, o senhor é favorável à redução de idade de 18 anos no tocante à responsabilidade penal? Olha, eu entendo, doutor Laércio, eu entendo que o Código Penal é de 1940. Várias leis surgiram após 40, evidentemente, mas nós percebemos que hoje nós estamos na era da internet, não falamos mais nem em televisão, nem em programa de rádio. Hoje nós falamos de internet em tempo real, o mundo inteiro, é a globalização, o momento. Enfim, nós lembramos efetivamente que hoje uma criança, um adolescente, entenda-se criança de 0 a 12 anos, de adolescentes de 12 a 18 anos, assiste novelas, assiste filmes violentos e esses jogos aí, né, que não tem mais esse jogo tudo internet, claro. Informática, violentos. Então tudo isso nós verificamos o quê? Que o índice de criminalidade aumenta ou de uma maneira ou de outra. Então eu percebo que hoje o adolescente ele está consciente sim de seu ato. E os verdadeiros, as facções criminosas, os verdadeiros algozes criminosos, eles usam os adolescentes e os criminosos para se protegerem sob o manto da impunidade. De modo que aqueles adolescentes já sabem o que estão fazendo. Então, eu entendo, ocorrendo um crime grave, eu entendo sempre, coloco aqui alguns aspectos, um crime grave, crime hediondo, um estupro, um latrocínio, aquele que mata e rouba, um terrorismo, um ato de violência, homicídio com requinte de crueldade, dá um tiro na cabeça
de uma jovem indefesa grávida, eu entendo se ele tem 16 anos ou 14 anos. Ou 10 anos. Há 12 anos eu colocaria... 12 ou 10 anos. Eu colocaria, professor, eu tenho um certo cuidado nesse aspecto de 12 anos, já como adolescente, como o Estatuto coloca, no meu entendimento, humildemente, no aspecto seguinte, ele participou desse crime, o magistrado deveria determinar o seguinte, e haver uma lei nesse sentido, para que aquele adolescente seja submetido a um exame psicológico e psiquiátrico. Para saber do entendimento isso, do crime. Exatamente através de 2 experts, 2 peritos judiciais concursados. Ele sabia o que estava fazendo, ele tinha o entendimento, o caráter criminoso do fato. Sim, ele sabia, então ele responde como adulto. Você sabe que na Inglaterra é assim, né? Na Inglaterra, a partir dos 5 anos de idade, já se houve o entendimento, como você muito bem explicou, sobre o fato criminoso, ele já passa a responder. E eu tenho esse cuidado para colocar, porque eu considero o Brasil ainda, nós precisamos educar as crianças. Cabeça vazia, oficina do demônio. Claro. Então nós temos o quê? Período integral. E lá na cidade de Mogi das Cruzes, onde eu tenho meu domicílio, que eu tenho meu escritório aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, mas o meu domicílio é Mogi das Cruzes, eu tenho uma sede lá também. Lá ele já construiu 20 escolas com período integral, criança de manhã até o final da tarde, principalmente nos bairros mais carentes. Então isso tem que ser feito no Brasil, porque quem vive em meio à violência, no futuro irá praticá-la. Então, eu entendo esse sentido, as crianças educar, dar o status, dar a condição do homem, daquele homem trabalhador, daquele obreiro de cidadania, emprego, trabalho, moradia, são os trabalhos realmente sociais, é isso que nós temos que efetivamente empregar. Nos estudos, criança estudando em período integral. Muito bem, então quer dizer que uma das razões do aumento da criminalidade é exatamente a idade de 18 anos. Eu entendo, e as crianças nas ruas, o senhor percebe, nós todos hoje nós temos aí esse maldito crack, que vem acabando com as nossas crianças, nossos jovens. Recentemente eu fui ao Rio de Janeiro, em uma audiência, ali na Avenida Brasil, eu vi umas pessoas falar, olha os craqueiros, olha os craqueiros. Nossa. Não, aqueles são vítimas das sociedades, são doentes, e eu defendo essa internação como prefeito de São Paulo aqui, me parece que ele é contra, mas o governador a favor, e está havendo uma discussão nesse aspecto, e a Ordem dos Advogados, através da comissão, está abraçando a ideia da internação, do tratamento compulsório. São doentes. E eles, o que acontece? As pessoas, na ânsia de adquirir a droga ou sob efeito do narcótico, da droga, enfim, vêm a cometer crime. Cometer crime de uma forma covarde. Cometer crime justamente pela droga. E se tornam o quê? Presas dos verdadeiros traficantes, quando na verdade não o são. Não é verdade? Me diga uma coisa, aconteceu nesses dias alguma coisa a respeito de um fato criminoso com crueldade? Como você estava me explicando antes de nós começarmos o programa, qual seria? Não, nós temos um caso que alarmou a todos nós, professor, saiu aí manchetes de jornais. 3 crianças participando de um crime e, na verdade, foi um pequeno furto. Tocaram a campanha de uma residência, não tinha ninguém. Mas um de 12, outro de 10 e um de 8 anos vestido de Batman. Uma criança entrou naquela casa, escalou e furtando. A polícia foi lá e apreendeu aquelas crianças. Vejam só, que discernimento tem essa criança? Então já começou no mundo do crime, vestido de Batman. Então, nossas autoridades, há que intervir na ausência dos pais, nós temos que ter uma política voltada às crianças, aos adolescentes, não é verdade? E mostrar também que existe penalidade, e mostrar também que aquele que comete um crime bárbaro, um crime com requintes de crueldade, ele sofrerá chagas do cárcere com rigor.
É claro, é óbvio. Eu acho que você tem razão, mas nós temos que também entender que o juiz, quando aplica uma pena, ele não pode legislar. Não pode. Não pode. Eu já coloco dessa forma, ele só terá que aplicar aquela pena de acordo com o Código Penal, a norma penal. Agora, você não acha, se você não quiser responder essa pergunta, eu entendo. Você não acha que os legisladores são os verdadeiros culpados, não é, desta criminalidade, desse aumento da criminalidade? Eu digo, uma das razões do aumento da criminalidade, porque eles facilitam muito. As leis estão entrando na banalidade contra a sociedade brasileira. É verdade. É verdade, eu entendo assim. Essa lei 12.403, por exemplo. As benéfices da lei, todos, o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos que não concede o quê? A progressão de pena, né? Ou seja, o sentenciado ele entra no regime fechado, mesmo cometendo o crime hediondo, o crime bárbaro. Então o Supremo diz o seguinte, que a prisão é para ressocializar, readaptar, reeducar o indivíduo para que ele seja devolvido à sociedade. E todos nós sabemos que a cadeia é a universidade do crime. A cadeia brasileira não recupera ninguém, não é verdade? Então nós verificamos o quê? O senhor colocou e colocou muito bem. Eu coloquei aquela hora que eu não admito a progressão dos casos dos crimes hediondos. Exato. E o magistrado, o que ele faz? O magistrado, infelizmente, no meu entendimento, data máxima vênia, o magistrado ele é um escravagista, ele é obrigado a aplicar a lei. Ele não pode aplicar além do máximo que é permitido por lei. Ele pega o artigo 59, en passant aqui do Código Penal, e, enfim, e ali é obrigado a dosimetria da pena. O mínimo tem que ser o mínimo, ponto final, né? Ele pode, aquela redução, aqueles casos de aumento e redução de pena, mas não pode aumentar além do permissivo legal. Então, é preciso que os legisladores saibam disso. Eu entendo que os nossos políticos, aqueles que estão lá no Congresso, deviam estar mais ladeados, né, de advogados, de magistrados, de promotores, enfim, de pessoas, dos operadores do direito, né, para que a legislação venha a contento, venha atender os desejos da própria sociedade. A sociedade necessita de uma proteção. A proteção, da onde vem a proteção? Daquele que elabora a lei. Exato. A lei deve ser forte e não fraca. Não podemos fragilizar. Não é? E outra coisa, fazendo uma comparação agora com as prisões japonesas. As prisões japonesas é um exemplo para o mundo. Na prisão japonesa respeita-se, não é, todos os horários. Eles acordam, os presos da prisão japonesa acordam às 5 horas da manhã. Já fazem, tomam banho, fazem a sua asepsia, arrumam a sua cama, aquela coisa toda, e se apresentam para o trabalho. Trabalham até meio-dia. Do meio-dia a 15 para 1, comem, almoçam, e depois então se entregam novamente ao trabalho, trabalhando progressivamente. Não é? E, finalmente, às 8 horas da noite, eles vão dormir. Vão assistir televisão. Sabe o que passa na televisão japonesa aos presos? O idioma japonês. O aperfeiçoamento do idioma japonês. É uma forma de educar, ressocializar, né? Para devolver à sociedade. Aqui é assim, doutor Beraldo? Aqui nós temos uma questão muito... um contrassenso muito grande, na verdade. Eu recentemente fui ao CDP, na região ali de Mogi das Cruzes, e há pouco tempo no Pinheiros, e saíram várias caixas de papelão. Eu perguntei o que era. São grampos. Grampos, aquele de varal, de colocar roupa em varal. Sim. E alguns presídios também, bola de capotão, que nós tratamos de couro, costurar. Quer dizer, 3 dias de trabalho, um desconto na pena, mas não há laborterapia correta. As nossas prisões estão superlotadas, né? Nós verificamos, a exemplo de casos, 80% das prisões hoje
hoje é pelo tráfico de drogas. Aí nós verificamos que ali, em sua maioria, são jovens entre 18 a 21 anos. São jovens que comercializavam a droga para o seu próprio consumo, ou seja, são traficantes consumidores. Hoje tem a nova lei, o artigo 33, o parágrafo 1º, inclusive, da lei de tóxico, né? Ela dá um certo leque para que o magistrado aplique a norma legal, a pena de acordo com o caso concreto. Mas as cadeias hoje estão superlotadas, não recupera ninguém. Não tem condições nenhuma de mostrar, de chamar o indivíduo, aquele que está cumprindo a pena, a sua responsabilidade de mostrar, olha, você pecou, você vai pagar pelo seu pecado, nós vamos te ensinar, já que você não teve aquela educação que o Estado deveria dar, efetivamente. Mas nossas prisões estão ultrapassadas. Isso, se nós sairmos do Estado de São Paulo, pior ainda. Tem cadeias, eu fui recentemente, eu digo na cidade, provisória, em Volta Redonda, num distrito policial. Estive lá onde uma jovem adolescente de 18 anos, 18 anos já não mais adolescente, mas responde por seu ato, né? Num caso não grave, adulteração de mercadoria, enfim, presa lá numa masmorra fechado, sem qualquer ventilação, defecava ali mesmo, na cela fechada, aquela porta fechada de ferro. É um contrassenso. Devia ser primário de bons antecedentes que deveria responder. Inversão de valores. Claro, então, claro. Como vai se recuperar, na verdade? E defendo mais, viu, professor, se o senhor me permite, a legislação tem que ser rígida, dar a resposta na medida de uma gravidade de um certo fato. Por exemplo, aquele que comete um crime, mata um magistrado, um promotor, um delegado, um agente de polícia, até um advogado, ele deveria ter sua pena dobrada, né? Não há qualquer tipo de privilégio, não é isso. Nós temos que respeitar as nossas instituições e as nossas autoridades também. Então, em respeito ao Legislativo, eu tenho muito respeito ao Legislativo, é óbvio, porque são aqueles que iniciam o caminho das condutas, não é? E também em prol da sociedade. Eu gostaria que, se estiverem assistindo este programa, procurem colocar em prática, gente. Vocês são poderosos. Vocês são poderosíssimos. Coloquem em prática, endureçam a lei, porque aí você vai dar à sociedade uma garantia. Tá certo, doutor Beraldo? Eu acredito que sim. Eu entendo que nós temos que dar a resposta a cada fato. E aqueles que são primários, né, de bons antecedentes, que cometeram uma transgressão, ou seja, transgrediram a norma, cometeram um crime de pequeno potencial ofensivo, não crime hediondo. Eu sempre deixo o crime hediondo de lado, porque o crime hediondo eu compartilho da ideia, até mesmo, eu posso ser exagerado, até mesmo de uma prisão perpétua. Porque aquele sujeito, aquela pessoa... Na Itália há o ergástulo. O ergástulo, e também na época dos próprios juízes que davam a sentença, chamavam os juízes sem rosto, né? Para não identificar os magistrados, na época em que impunia a máfia, né? A máfia, exatamente. Enfim, aqui no Brasil eu entendo aquela pessoa, aquela quadrilha que entra numa residência violenta, mata criança, né? Judia, agride, esfaqueia uma pessoa de idade. E a quadrilha é composta por menores de idade. Menores de também 18 anos. Tem que receber uma sanção adequada, porque nós não podemos devolvê-lo à sociedade dessa maneira. Evidentemente que há um certo desabafo aqui da minha parte, mas nós temos que reavaliar, ver como estão os nossos presídios, para que aquelas pessoas que não oferecem perigo sejam devolvidos à sociedade e recuperados. Então, senhores do Legislativo, acordem, por favor, acordem. Vamos proteger a nossa sociedade. Bem, doutor Beraldo, eu estou quase terminando o programa, mas eu queria antes perguntar ao senhor a respeito daquele caso da Gangue das Loiras, da Karina,
Parece que o senhor é o defensor, né? Na verdade, nós temos esse caso que foi muito emblemático nacionalmente, né? Onde Karina foi acusada de pertencer à famigerada Gangue das Loiras, aquela que apareceu em shopping e sequestrava relâmpago. Enfim, foi demonstrado já que ela estava no Paraná nos 2 dias em que foram atribuídos os crimes a ela. Num dos processos, já conseguimos, o próprio Ministério Público postulou sua absolvição e agora nós estamos aguardando também a decisão de um outro processo, mostrando que Karina realmente é inocente. É esse o meu receio do erro judiciário. E o caso da Cláudia Boutros, como é que ficou? Bem lembrado, nós conseguimos aqui, foi da Cláudia Boutros, brasileira, né, o direito da guarda e busca e apreensão da criança, que foi levada ao Líbano ilegalmente pelo pai, que é libanês. Porém, como o Líbano não é signatário da Convenção, né, de Haia, enfim, tratado, ele não cumpre ordem judicial e não cumprirá essa decisão judicial. Mas a carta rogatória já foi expedida para lá, para o Líbano, ganhamos a ação, a guarda foi dada à brasileira, Cláudia Boutros, e nós, eu aproveito esta oportunidade, estamos esperando para que, através de protocolos, né, entre os consulados brasileiro e libanês, nós possamos repatriar e trazer essa criança para o Brasil, local onde ela nasceu, de modo que nós vamos pedir agora a interferência do Brasil nesse sentido, para que o Ministério do Exterior, o nosso querido Dr. José Eduardo Cardoso, nosso querido amigo ministro da Justiça, também interceda para que aquela criança seja repatriada e volte ao Brasil, ao colo da mãe, que é brasileira. Muito bem. Doutor Beraldo, eu não gostaria de terminar este programa porque está ótimo, o telespectador, tenho certeza absoluta, está aproveitando bem as suas palavras, as suas colocações. Mas eu sou obrigado a terminar o programa. Então eu peço ao senhor a gentileza de apresentar as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço intensamente e usando a ótica do meu coração, eu lembro ainda, isso é bíblico, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no entendimento do homem a beleza que Deus tem para aqueles que o amam. Eu agradeço muito, sobretudo a Deus, por hoje eu estar na condição de um defensor, porque defender é muito nobre. Eu procuro defender aquelas causas que eu acho justas e aquelas pessoas que realmente merecem. E agradeço muito e peço a Deus que dê longa vida, saúde e paz ao eminente desembargador, nosso querido mestre, querido amigo, e muito obrigado por essa oportunidade. Um abraço a todos. Amém. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, viu, doutor José Beraldo, porque advogados como o senhor é que nós temos que mostrar ao povo de São Paulo, ao povo do Brasil. Advogado correto, advogado, exemplo de advogado que o senhor demonstra, não é, inclusive nessa sua brilhante apresentação. Agradeço muito a sua atenção e a sua presença. Obrigado, professor. Obrigado. Foi um prazer mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Si ma faute